Existe um personagem em Naruto que consegue ser mais perturbador que o Hidan, mais cruel que o Zabuza e mais macabro que o próprio Orochimaru. O nome desse personagem é Kushimaru Kuriare. Ele foi um dos lendários 7 espadachins da névoa, o antigo usuário da Nuibari, e talvez esse seja o personagem que mais aprecia a arte de desviver alguém em toda a franquia Naruto. Enquanto outros personagens eliminavam os alvos por missão, por vingança ou até necessidade, Kushimaru Kuriare fazia isso simplesmente porque achava divertido. Hoje eu quero analisar esse personagem completamente esquecido e mostrar por que ele talvez seja um dos ninjas mais assustadores que Kishimoto já criou. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Quando pensamos em Kirigakuri, é impossível não lembrar da Névoa Sangrenta, o apelido que a vila carregou por muitos anos. Naquele lugar, a violência era praticamente cultura. Então já era esperado que dali saíssem ninjas extremamente brutais. E mesmo entre os 7 espadachins, Kushimaru Kuriare parecia estar em outro nível de brutalidade. A primeira coisa que chama atenção nesse personagem é justamente a sua personalidade. No anime, é dito que Kushimaru sentia prazer em desviver os outros. Ele não levava aquilo como um trabalho ou dever, ele levava como diversão. Ele gostava de crucificar os shinobi inimigo, assim prolongando o sofrimento deles. E isso já o diferencia de muitos personagens de Naruto, porque mesmo vários vilões possuem algum tipo de objetivo maior. O Pain queria o mundo perfeito, o Obito queria a paz, o Zabuza queria aplicar um golpe de estado. Já Kushimaru não tinha nada disso, ele parecia simplesmente gostar de ser cruel. O próprio personagem admitiu ter desvivido o próprio sensei. Essa informação passa batida por muita gente, mas pense no peso disso. O sensei normalmente é a figura que transmite seus conhecimentos, quase uma segunda família dentro do mundo ninja. Pense na relação que Kakashi teve com Minato, ou Naruto com Jiraiya, e agora compare com Kushimaru. Bem, nós não sabemos o motivo dele ter feito isso. Talvez tenha sido uma missão, talvez uma prova, ou talvez ele simplesmente quisesse fazer aquilo. Até mesmo a aparência de Kushimaru Kuriare ajuda a construir essa imagem cruel. Kushimaru era um homem muito alto e muito magro, quase desengonçado. Seus cabelos eram completamente bagunçados, ele não parecia ter algum tipo de cuidado com eles. E por trás da máscara Ambu que ele usava, você nunca consegue enxergar seu rosto de verdade. Toda essa estranheza combina perfeitamente com a arma que ele usa, a espada Nuibari. Além de ser muito maneira, o modo de usar essa espada é bem cruel e pesado. Diferente da Kubiriki-Bocho que corta ou da Samehada que absorve chakra, a Nuibari faz algo muito pior. Ela serve para perfurar e costurar, transformando pessoas em objetos. A espada parece literalmente uma agulha gigante. Na ponta existe um enorme buraco, por onde passa um fio de aço. Com essa composição, Kushimaru atravessa seus inimigos e depois simplesmente começa a costurá-los. Com isso, o campo de batalha vira uma cena bizarra, onde vários corpos aparecem grudados juntos, como se fossem apenas pedaços de carne presos em um único fio. É um conceito muito macabro, e combina perfeitamente com Kushimaru. Durante a Quarta Guerra, isso fica muito evidente. Assim que ele recupera sua espada, Kushimaru desaparece dentro da névoa criada pelos próprios espadachins. E nesse momento começa um massacre. Os soldados da Aliança Shinobi nem conseguem entender o que está acontecendo. De repente, um shinobi desaparece, depois outro, depois mais outro, e quando a névoa finalmente some, os corpos já estão todos costurados e conectados uns aos outros. Nesses momentos, a gente percebe que Kushimaru dominava perfeitamente o estilo clássico de luta de Kirigakuri, o assassinato silencioso. Combinado com a técnica de ocultação na névoa, os ataques praticamente ficam invisíveis. Inclusive, Zabuza ficou famoso justamente por combinar essas duas técnicas. E Kushimaru fazia exatamente a mesma coisa, porém de uma forma muito mais brutal. Inclusive, é dito na obra que a geração de espadachins do Kushimaru é a geração mais forte da história de Kirigakuri. Com isso, é cravado que Kushimaru é um dos maiores espadachins que a Vila da Névoa já produziu. No seu arsenal, Kushimaru não dependia exclusivamente da Nuibari. No anime, podemos notar que ele também utiliza senbons e armadilhas, incluindo fios escondidos debaixo da terra. Ele costuma preparar todo o campo de batalha antes mesmo do combate começar. Enquanto o adversário acredita estar andando normalmente, já está cercado por dezenas de fios metálicos. Basta Kushimaru fazer um movimento de puxar e as pernas dos inimigos simplesmente são cortadas. Pode-se dizer que é um estilo de luta covarde, porém é extremamente eficiente. Outro momento interessante que vale ser comentado é quando Kushimaru encontra Kakashi Hatake durante a guerra.
Existe uma cena bem curiosa. Kushimaru fica incomodado ao ver alguém usando a Kubirikibocho. Para o espadachim, aquilo é quase uma afronta, como se apenas um verdadeiro espadachim da névoa fosse digno de usar as espadas. Naquele momento, Jinpachi, outro espadachim da névoa, começa a discutir com Kushimaru. Isso mostra que a sincronia deles não era muito boa, apesar de serem parceiros de equipe. Falando nisso, é curioso pensar no destino de Kushimaru Kuriari. A obra mostra que quando ele estava vivo, ele foi derrotado por Might Dai. E o irônico de tudo isso é pensar que um dos personagens mais cruéis foi derrotado por um dos personagens mais bondosos. Já na Quarta Guerra, ele foi derrotado de um jeito um pouco diferente. Por ser um Edo Tensei, os meios convencionais não funcionariam. E então ele acaba sendo selado pela terceira divisão. Dessa forma, ele permanece preso até Kabuto desfazer o Edo Tensei. É bem curioso analisar que Kushimaru não teve grandes discursos, redenção ou mudança de personalidade. Ele simplesmente desaparece como viveu, em silêncio absoluto. A gente pode afirmar com certeza que esse era um espadachim da névoa extremamente raiz. Um pequeno detalhe, mas que é bem legal de comentar, envolve o nome de Kushimaru. Kushimaru pode ser interpretado como algo próximo a espeto, o que obviamente faz uma associação perfeita com a espada que ele usa, no Ibari. Já seu sobrenome, Kuriari, significa algo como granizo de castanha. E isso é um detalhe interessante de comentar porque é um padrão entre os espadachins da névoa. O sobrenome deles geralmente derivam de um alimento. É um padrão curioso que o Kishimoto utilizou para praticamente todo o grupo. Talvez o aspecto mais interessante do Kushimaru seja justamente o fato de ele ser um personagem totalmente vazio. Normalmente, Naruto tenta explicar demais seus vilões, mostrar traumas ou motivações, fazer o público sentir um pouco de empatia. Mas com Kushimaru isso definitivamente não acontece. A sua existência é justamente para provar o lado mais sombrio da névoa sangrenta. A crueldade passa a ser uma virtude para esse personagem. Quase como se ele fosse a personificação desse conceito. E de certa forma, isso torna ele um pouco esquecido, mas não apaga sua história. Isso também serve para mostrar que alguns ninjas no mundo de Naruto simplesmente cruzaram um ponto sem volta. Eles apenas vivem a vida e fazem o que tem que ser feito. No final de tudo, quando as pessoas perguntarem quem é o ninja mais cruel de Naruto, a maioria vai responder Hidan, Orochimaru ou Zabuza. Mas agora você pode responder Kushimaru Kuriari. O homem alto, mascarado e silencioso, que atravessava pessoas como se fossem simples pedaços de carne. Mas enfim, Geninzada, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês conseguem pensar em um personagem mais cruel que o Kushimaru? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber. Não se esqueça do seu like, inscrição e também cogite virar membro do canal. E é isso, Geninzada, eu espero vocês numa próxima.